Olá, meus amigos do YouTube, WhatsApp, Facebook, que alegria ter vocês com vocês nesse canal, o canal do Hoje Vitorioso. Dê aquela curtida, dê aquele like, deixe os inscritos, ative o sininho e vamos lá. Já falei ontem, lidando com passagens bíblicas difíceis, né? O tema geral da semana é lidando com passagens bíblicas difíceis. O versuário, eu vou só reler para você recordar. Pedro está dizendo assim, ó: e tende por salvação, por longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a sua própria destruição deles. Então, nesse canal aqui, esse verso, Paulo está dizendo assim: há certas coisas difíceis. Não, Pedro está dizendo, há certas coisas difíceis. O que ele quis dizer? Que não é tudo, é algumas coisas, né? Eu estou só revisando o que eu já passei sábado à tarde, que eu passei ontem e que eu passei e que estou passando agora, né? Então, Pedro está dizendo que há algumas coisas difíceis. Não, graças a Deus, Pedro está afirmando que algumas passagens da Bíblia, de Paulo, que é o contexto do verso que é Paulo, que são difíceis e que alguns estudiosos, ignorantes, pegam lá para deturpar. O tema de hoje é abordagem sincera e cuidadosa, onde a gente estudou sobre aparentes contradições, né? Então, se alguém pegar um verso ali fora do contexto, algum verso que ele acha que foi torcido ali, que foi alterado ali pelos copistas, pelos tradutores, ele consegue provar que a Bíblia não é real. Mas a gente viu ontem que a Bíblia é real. Não, essas aparentes contradições. Parece, mas não é. Entendeu? É apenas como a gente falou ontem, erros de copistas e tradutores. Até eu vou mencionar aqui, vou até fazer uma errata, tá, gente? Ontem eu mencionei um verso aí, eu falei 1 Coríntios 29, 17, não é, tá? Desculpa aí. Primeiramente, Coríntios não tem 29 capítulos, né? Para começar. Ali o verso era Crônicas, o verso que eu falei era Crônicas 27, 17, mas não era esse verso. O verso que eu falei dos cristãos de Bereia é Atos 17, 11. Que lá fala: bem-aventurados os Bereia do que os Tessalônicos, porque os Bereias confirmavam o que Paulo estava dizendo. Eu percebi que ninguém percebeu esse erro, porque talvez você não assistiu esse vídeo ou só assiste se estiver no Facebook. Agora está no Facebook, tá? Mas eu estou divulgando aqui a página. Na página tem como você ver no YouTube, tá? Porque eu não consigo gravar lives todos os dias. Eu já fiz esse teste aqui. E tampouco consigo editar os vídeos todos os dias. Então, às vezes eu estou tentando fazer agora, gravar toda a lição, todos os dias, né? E aí eu edito no fim de semana. Aí eu vou só postando dia a dia. Porque na semana tem o trabalho, tem a minha família, né? A gente tem que conciliar, né? Sou pai, 2 crianças maravilhosas, sou casado, e aí a live toma um pouco de tempo e as edições também. E na semana não dá, eu trabalho com muito cálculo, com muita conta, muita coisa estratégica, então nem todos os dias dá de fazer live. Hoje eu acordei mais cedo, hoje está dando de fazer a live. Daqui a pouquinho eu tenho que começar meu trabalho, onde eu trabalho, então já vou ter que encerrar daqui a pouquinho. Então, por esse motivo que eu vou estar gravando mais, estou fazendo no Facebook, se assistir aqui, no YouTube. Eu quero assistir no Facebook. Eu acabei de mostrar aqui, eu mostro de novo se precisar, entendeu? Você pode aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, na página, olha só, a página oficial. Tem essa, tem outra também. Nas duas tá a mesma função. A página Lições da Bíblia com Ed Carlos, o caminho que eu coloquei aqui, @hoje vitorioso, né? Aqui você tem a opção, ó, você clica, tem a página inicial dela, né? Onde tem os destaques da página, você pode ver aqui nela, aqui. E nela tem a opção YouTube. Eu clico aqui YouTube e todos os vídeos que eu gravo no YouTube vão estar nela. Ixi, tá demorando a carregar aqui. Quando eu clico aqui, é para ir, tá? Tá. Aí ele vai para a página onde tem todos os vídeos. Aqui, ó. Todos os vídeos que estão no YouTube, estão aqui, as lições anteriores, e o vídeo
de domingo, olha só, como interpretar as escrituras, possíveis razões para aparentes contradições. O vídeo você assiste no YouTube, dentro do Facebook, tá? Mas, galera, voltando aqui à lição. Então, eu vou estar gravando mais, talvez uma live por semana, e vai estar mais no YouTube. Peço desculpa àqueles que estão assistindo no Facebook. Você vai conseguir assistir. Aqueles que têm meu acesso pessoal, eu consigo passar para vocês a cópia pelo WhatsApp, eu mando para vocês, não tem problema não. O importante é que você continue estudando a lição comigo. O tema de hoje é uma abordagem sincera e cuidadosa. Eu quero convidar você que está assistindo online comigo agora nesse momento, você que está assistindo na sala de vídeo, você que está assistindo em outro horário, quero chamar você agora para a gente orar. Oramos. Deus o Pai, obrigado pela vida, pelo seu bem-vindo, derrama os seus bênçãos sobre cada um de nós, nos abençoe, nos guarde, eu te peço em Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, a lição de hoje, o verso de hoje está em 1 Crônicas, hoje é Crônicas, tá? 29:17. Diz assim: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver alegria ao teu povo que acha aqui, e das ofertas voluntariamente. Então, no caso aqui, Deus ele se agrada da sinceridade de coração. Eu só quero lembrar que existem muitas pessoas, sinceramente, que são sinceras de coração. São tão sinceras que ela pode até chegar a um momento dela estar sinceramente enganadas. Se isso está acontecendo, não se preocupe. Em Apocalipse 18, versículo 4, fala: sai dela, povo meu. Vai chegar um momento em que Deus vai chamar todo mundo para ser apenas um só povo. Não estou pregando aqui placa de igreja, não. Que povo é esse aqui? O povo que estuda a Bíblia, e essa Bíblia leva a Jesus Cristo. Então, em Apocalipse 18, versículo 4, diz: sai dela, povo meu. Que povo meu é esse? Aquele povo que é sincero. Sincero. Ele está na sua religião lá, ele ora, ele reza, ele busca a Deus sinceramente. Ele está ali, ele não está compactando com o culto que acontece ali. Ele está compactuando com a tua relação com Jesus. É uma pessoa amada por Jesus Cristo, uma pessoa que Deus ama demais. E Deus ama muito aquele que estuda a Bíblia. Eu gosto da lição, eu quero que Deus me ame muito porque eu gosto da Bíblia e a lição. E gosto de estar com você também, online. E a Bíblia fala que Deus gosta de pessoas sinceras. Então hoje é sinceramente e cuidadosa. Você tem que ser sincero e cuidadoso. Como assim? Timóteo 4,16, eu vou só ler aqui mais um verso hoje. 1 Timóteo 4, versículo 16. Diz assim, ó. 1 Timóteo 4,16. Tende cuidado, está falando de Timóteo, tende cuidado de a ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como os seus ouvintes. Paulo fala para Timóteo ele ter cuidado a ele mesmo e da doutrina. Então, quando fala de estudar a Bíblia, nós temos que ser sinceros e temos cuidados. Porque um texto fora de contexto, ele é um pretexto, e a gente cria doutrinas. Ler a Bíblia aleatoriamente, sem a oração, sem o preparo, é perigoso. Em que aspecto? Você pode interpretar versos que não estão dizendo aquilo. Você pode também querer fazer que aquele verso diga aquilo que você está falando. Você pode torcer ele para o teu bem e interesse, né? Por que eu falo isso? Porque você está com a Bíblia aqui e ela está na tua mão. Você pode pegar um caderno, por exemplo, pegar um verso ali, começar a copiar, começar a criar a tua história, começar a defender a tua história com aqueles versos bíblicos que você está buscando ali. Por que eu falo que você pode fazer? Porque está na tua mão, tu tem a caneta, né? Só que aí a Bíblia dá um conselho, sinceridade e cuidado. Por quê? Porque na lição dessa semana, nós estamos entendendo aqui que essas passagens difíceis, elas sozinhas não tem como você entender de primeiro modo. E outra, não tem como você colocar, às vezes, aquele verso que Paulo coloca difícil para ter o contexto atual. Vou dar um exemplo para você aqui. Tem um verso na Bíblia que ele é muito mal interpretado, né? E esse verso, ele fala, se você pegar ele, eu vou fugir um pouco
do assunto da lição aqui, do contexto geral, e eu volto para cá. Tem um verso na Bíblia, ainda tenho 4 minutos da atividade terminar ainda. Eu tenho um verso na Bíblia aqui, de Paulo, que se você for pegar lá, é um verso polêmico se você ler ele sozinho. Eu vou só ler apenas um verso. Eu quero que você leia todos. Olha só, deixa eu pegar ele aqui. É um verso de Paulo. Que a pessoa pega o verso e traz para cá. E tem verso de Paulo que não é para cá. Ele é para aquele tempo mesmo, especificamente para aquele tempo, né? Se você consegue achar aqui, esse verso agora é ao vivo aqui, ó. Ao vivo é bom demais. A gente acha que a gente pode errar. Fala aqui ontem eu gravando errei o verso, entendeu? Aquele mesmo, acho que é 1 Coríntios mesmo. Eu vou pegar aqui essa parte aqui desse verso. Cadê? É aqui mesmo. Tá, eu vou depois encontrar ele e vou postar. Ah, tá, achei. É 1 Coríntios, olha só, achei. 11, olha só. Se você for ler todo o capítulo 11 aqui, sozinho, e tem gente que lê só o capítulo 11, não, lê só o que interessa ler. Não lê isso. Não vou falar o nome da igreja, mas tem pessoas que pegam esse verso aqui e leem ele só a parte que interessa. Entendeu? E não vê o contexto, não vê a história, não vê o porquê esse verso está aqui em Coríntios. Entendeu? E qual a sua função desse verso aqui? Porque esse verso aqui ele não se aplica hoje. Como é que eu falo que não se aplica hoje? Se você for ler o último versículo dele, do capítulo 11, você vai ver o contexto, você vai ver por que ele não se aplica. Né? Eu vou ler só algumas partes aqui. Ó. Eu vou ler aqui ó, o 11, do 10. 11, versículo 4, do 4 aqui, ó. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Olha, cuide bem desse verso, como se estivesse rapada. Ó, portanto, se a mulher não usar o véu, nesse caso, que raspe o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquear ou rapar-se, cumpre-se lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, pois essa é a imagem da glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu à cabeça como sinal de autoridade. Olha só, se você ler ele aqui, você vai... há pessoas que torcem esse verso e dizem que esse verso está dizendo que as mulheres na igreja devem usar véu. Olha só, você tem que ler todo o versículo para você afirmar isso. Primeiro, tem que entender o contexto histórico desse verso. Lembra aquela parte lá de cima? Olha só. Toda mulher, porém, ora ou profetiza com a cabeça em véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse a cabeça raspada. Por que fala cabeça raspada aqui nesse verso? Você tem que perguntar para a Bíblia. Por que se fala? No contexto histórico, na época de Corinto ali, as prostitutas ali daquela região tinham a cabeça raspada. E, como eu te falei para você, há pessoas sinceras em todos os lugares. E algumas delas se converteram ao Evangelho. E vieram para a igreja. E elas chegavam na igreja, como elas usavam? A cabeça raspada. E as pessoas ali, os judeus, aquele povo daquela época, era um povo preconceituoso, como o de hoje também. Elas chegavam na igreja com a cabeça raspada. E Paulo resolveu um problema local ali, em que essas pessoas tinham que entrar na igreja com um véu. Por que eu vou falar aqui? Vamos entender um pouco mais esse verso? Vou ler mais um pouco. Ainda tem 1 minuto ainda. Dá tempo de terminar essa parte aqui? Olha só. Deixa eu ver aqui. Lá embaixo, vou ler mais. A gente tem que ler bastante, né? Você tem que ler todo o versículo. Cadê aqui? Portanto, deve a mulher por causa... Cadê? 11. No Senhor, todavia, nem a mulher depende do homem, nem o homem depende da mulher. Eu vou chegar na parte. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. Ah, tá. O 13, olha só o 13. Julgar entre vós mesmo, próprio que a mulher ore
a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza que ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se usar a mulher cabelo comprido, que tratando a mulher é para uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha ou do véu. Então aqui responde, aquela mulher estava com a cabeça raspada. Ela tinha uma prática errada que associava a cabeça raspada. E ela usava o véu. E aqui fala, porque o cabelo foi dado em lugar do véu. Só que, por que esse verso é local? Porque quando eu leio o verso 16, ó, todo mundo lê tudo aqui. Não, você tem que usar véu. Não, que falando tá errado, tem que usar véu. Eu não posso torcer o verso, fazer o verso dizer o que eu quero dizer. Ou pode defender a doutrina da minha igreja, de maneira nenhuma. A Bíblia tem que responder. Primeiro, só existe essa passagem na toda a Bíblia. Então, uma doutrina para essa doutrina, a gente tem várias referências em outros lugares. Né? A gente já entendeu o contexto histórico, por que elas usavam véu. E o versículo 16, olha o que 16 diz assim: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. Então, esse último verso, Paulo está dizendo que os apóstolos não tinham esse costume, os discípulos de Jesus lá não tinham esse costume, e nem as igrejas de Deus. Então, esse texto era um texto local para a igreja de Corinto, para resolver um problema local. Então, assim, quando a gente volta para a lição aqui, abordagem sincera e cuidadosa, nós temos que ter cuidado. Somos sinceros, amém? Eu creio que essa pessoa lá dessa igreja lá, que você sabe o que eu estou falando, ela é sincera. Ela não está errada, ela é sincera. Ela está buscando a Deus ali. Ela está, para ela aquilo é importante. E eu sei que um dia, como falar em Apocalipse 18:4, Deus vai abrir os meus olhos também e de todos aqueles que estão seguindo sinceramente ou estão sinceramente enganados, porque leu o verso e leu só aquilo que era importante, não leu todo o contexto. Nós temos que parar para ouvir, lermos pausadamente, pegar a Bíblia, não acreditar só no que eu estou falando. Pega a tua Bíblia, a minha Bíblia, como eu disse, a tua Bíblia é a mesma, não tem diferença. O que eu estou lendo aqui, você lê na sua Bíblia também. E aqui, a gente leu aqui em Crônicas 29:17, que Deus se agrada da sinceridade de coração. Eu quero finalizar a lição de hoje com Provérbios 22, versículo 7. Eu até estou um pouco atrasado, porque vai me atrapalhar depois, mais tarde. As edições que eu vou fazer depois nesse, e nos outros vídeos que eu vou gravar à noite. Hoje à noite eu vou gravar os demais da lição, para a gente ter mais tempo para estudar a lição. Tá? Em Provérbios 2, versículo 7, eu só vou concluir com esse verso que diz assim, ó, achei muito bonito esse verso também. Provérbios 2, 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Então Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é aqueles que caminham na sinceridade. Então seja sincero. E aqui, por exemplo, como eu já falei das manipulações, né, a gente tem que ter cuidado porque há versos que são manipulados, torcidos, né? Pessoas cuidadosas desejam sinceramente conhecer a verdade da palavra de Deus. Portanto, constantemente se certificam de que não chegaram a conclusões precipitadas, com base em conhecimento limitado ou evidência frágil. Pessoas atenciosas decidem não negligenciar nenhum aspecto ou detalhe importante. Elas não são apresentadas em seu raciocínio, mas meticulosos e diligentes em seu estudo da palavra de Deus e todas as informações relacionadas. Então essa mensagem eu vou colocar na tela, tu vai ver aí depois na edição, né? Esse verso vai estar aí na tela, você vai estar acompanhando aí, né? Importante. O que você deve fazer em situações em que não entende completamente certo texto bíblico ou quando o assunto parece não encaixar em sua compreensão de verdade? O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, orar. Segunda coisa, orar. Terceira coisa, leia de novo. Depois, ore de novo. Leia de novo e ore de novo. Busque concordância bíblica, busque o texto original, busque a história. Eu li aqui em Coríntios, eu li a história, lá no contexto histórico de Corinto. Então, leia a história. Depois você lê de novo, depois você ora. Ainda mais quando são passagens isoladas, você tem que orar.
Só Deus mesmo, só o Espírito Santo vai ajudar a gente a entender melhor. Meus amigos, tenham um bom dia. Deus te abençoe, que hoje seja um dia abençoado. Obrigado a você que continua na live até agora, tá? Desculpe qualquer coisa. Eu não quero aqui ser radical ou polêmico. Deus ama todos nós, todas as religiões são bem-vindas na palavra de Deus. E esse canal ele não tenta puxar sardinha para minha igreja, ou para tua igreja, para fulano. A sardinha desse canal é puxar para a Bíblia, a gente estudar corretamente, lê-la com cuidado, buscar, e Deus ele vai nos abençoar e nos ajudar, tá? Quem for assistir no YouTube essa live, vai ter no final, eu vou corrigir aquele agradecimento, tá? Eu vou colocar no YouTube aquela edição, aquela parte bonitinha lá que eu coloquei. Um abraço, gente. Até mais. Fique com Deus. Tchau, galera. Fui.